as maiores injustiças da bola de ouro do canal Storyble. Bora lá. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, nós vamos ver os maiores asteriscos da história da bola de ouro. A bola de ouro é dada desde 1956 para o melhor jogador de futebol da temporada. Ou pelo menos deveria ser. Geralmente nesses vídeos de asterisco eu falo de todas as edições de um determinado torneio, mas esse aqui vai ser um pouquinho diferente, até porque estamos tratando de um prêmio e a dinâmica é outra. Então eu vou me aprofundar mais nos casos mais polêmicos. Deixando claro também que nesse vídeo estamos falando apenas do Ballon d'Or, o prêmio da revista France Football. Não confundir com o The Best da FIFA e nem com a premiação que precedeu o The Best. Isso porque, gostem ou não, esse é o prêmio mais icônico e consagrado do futebol nos dias de hoje. Então muita gente acaba confundindo, até porque teve uma época que a FIFA, né, acabou se juntando com a France Football, ele deve falar aqui, e aí às vezes acaba tendo essa confusão. Mas realmente, por mais que tenham premiações contestáveis, é o prêmio assim de mais respeito. Talvez nos últimos anos esse prêmio tenha perdido um pouco de respeito da maioria das pessoas. Talvez tenha caído um pouco no conceito. E também talvez essa coisa de ter acabado Messi e Cristiano Ronaldo, né, já os dois não estarem disputando, tenha tirado um pouco do peso da bola de ouro, parece, pelo menos, né, nessa percepção mais recente, não sei. E a grande verdade é que qualquer prêmio desses de melhor jogador do ano já meio que nasce de uma premissa errada, porque o futebol é um esporte coletivo com posições que cumprem papéis bem diferentes e que acabam recebendo destaque de maneira bem desigual. Basta ver quantos atacantes venceram esses prêmios e comparar com o número de zagueiros e goleiros que ganharam. O Cannavaro ganhou e talvez o Beckenbauer, não sei a lista de todos. Mas goleiro realmente é o mais difícil, né, cara? Goleiro é uma posição ingrata, porque se tu falha, tu é o maior culpado. E aí às vezes tu salva e aí não é lembrado. Por isso que, querendo ou não, é importante ter a seleção do ano, né? Que aí acaba cada posição tendo ali seu mérito. A bola de ouro, ela acaba realmente sendo, de alguma forma, injusta. Porque cada posição tem seu papel. Por mais que talvez o maior objetivo do futebol seja fazer o gol, também é defender, né? Também é não tomar o gol. Porque se você toma mais gols do que faz, você acaba perdendo a partida. Então, é difícil conseguir dar valor também a posições que acabam aparecendo menos, que tem menos estatísticas, mas que acabam também sendo bem importantes. Realmente, talvez o mais justo fosse não ter bola de ouro, né? Porque a bola de ouro ela sempre vai acabar premiando o ataque, no máximo o meio campo. Da defesa pra trás é muito difícil, né? Então, é complexo. E não tem muito como fugir disso, não é uma questão exclusiva desses prêmios. Então, com esse primeiro asterisco posto, vamos jogar o jogo da forma que ele está e apontar as principais injustiças. A bola de ouro é dada pela France Football, uma revista, quem diria, francesa, e que até 94 não incluía jogadores de fora do continente europeu. E até 2007 eram elegíveis apenas jogadores atuando em solo europeu. E a votação era feita exclusivamente por jornalistas de países da UEFA, ou seja, uma visão completamente eurocêntrica da história, o que coloca mais um asterisco gigante nesse prêmio. Que eles só davam valor e continuam só dando valor para os jogadores que jogam no continente deles, né? E muitas vezes pros próprios europeus, né? Só dava valor, mesmo que o cara jogasse lá, só dava valor pro europeu. Então aqui nesse vídeo a gente vai analisar de 94 em diante, ok? Então, já chega de enrolação, vambora começar o vídeo. Bora. Matthias Sammer. Em 1996, o vencedor da bola de ouro foi o zagueiro alemão Matthias Sammer. Ele venceu o prêmio por ter sido uma peça de destaque na equipe do Dortmund, que botou o bicampeonato alemão no bolso. E apesar da facilidade... Não tinha ideia, nunca ouvi falar desse Matthias Sammer, que seja aí, caraca, velho. No Nacional, esse foi o único título do clube no ano, que acabou caindo precocemente na Liga dos Campeões para o Ajax. Mas o grande trunfo do zagueiro foi ser o xerifão da seleção alemã que conquistou a Euro daquele ano, sendo inclusive eleito o melhor jogador da competição pela UEFA. Com certeza foi um excelente ano de Sammer,
Ele até poderia ter sido eleito o melhor da temporada, em um ano mais fraco sem muito destaque individual. Porém, esse não era o caso. 1996 foi a temporada de estreia de Ronaldo Fenômeno no Barcelona, recém-vindo do PSV. E ele chegou com os 2 pés na porta, marcando 47 gols em 49 jogos. Mais 60 participações em gols, né? Em 49 jogos, caramba. É verdade que parte deles depois da votação do melhor do ano. Mas mesmo assim, ele perdeu a bola de ouro por apenas um voto. Nossa. Então, tô aqui depois na edição porque eu acabei de perceber que não foi um, foram 3. Ah, A France Football errou a contagem de votos. eita, aí é complicado, hein, France Football? Aí é complicado. Esse prêmio aqui, ele tem suas coisas obscuras, né? Vale um iceberg da bola de Na ouro. votação da FIFA, que foi feita de maneira paralela e sem ligação com essa, o resultado foi bem diferente, com Ronaldo sendo coroado o melhor jogador do ano com ampla vantagem. Ó, e o Summer, ele aparece em quarto. Quarto, velho. E detalhe, Semer que foi eleito o melhor Summer, eu tô falando toda hora errada. Eu tenho dificuldades com pronúncias. do mundo pela France Football, não ficou nem no pódio, terminou na 4ª colocação, atrás de Weah, que fazia mais uma excelente temporada no Milan, e Alan Shearer, destaque do na época competente Blackburn. Caramba, velho. Ó o Alan Shearer pelo Blackburn. 47 participações em gols em 47 jogos. Caramba, muito bem. Que tinha recém se transferido para o Newcastle em uma transferência carérrima. O escudo do Blackburn tem seu charme, né? Essa rosinha ali e tal. Esse daí já ouvi também que Em o pessoal 2001, fala que é A polêmico. bola de ouro foi entregue para Michael Owen, atacante do Liverpool. Mas por que, você me pergunta? E eu te respondo, naquele ano, o Liverpool venceu a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa, a Supercopa da Inglaterra, a Supercopa da UEFA e a Liga Europa. Muitos títulos. Michael Owen era um dos pilares daquela equipe, mas verdade seja dita, foram títulos secundários. É completamente impensável um jogador campeão de Europa League ser eleito o melhor do mundo hoje em dia. E no campeonato inglês, a equipe ficou apenas em 3º lugar. E apesar Caramba, dos bons véi. números, balançando as redes 20 Então, mas números bem ok. Por exemplo, tu vê o Ronaldo Fenômeno ali no Barcelona com números bem melhores, né? Então, porra. Tipo, 31 participações em gols. Ah, ok, tá ligado? Mas 24 vezes. por um atacante, porque também é complicado, né? A bola de ouro ela não pode ser só números. Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo hoje, quando vai ter a premiação da bola de ouro. Inclusive, acho que nesse momento que eu tô gravando tá tendo. E tá entre Yamal, né, Rafinha e Dembélé. Eu acho que o Dembélé vai ganhar, muito pelos títulos e também pelo final de temporada dele. Eu acho que o jogador mais regular talvez tenha sido o Rafinha, né? Eu acho que do começo da temporada até o final, ele foi o cara que mais conseguiu render, principalmente em números. Só que o Yamal, ele vai além dos números, né? O que ele apresentou em campo, principalmente em uma parte da temporada, foi muito bom. Então, eu acho que não dá pra definir a bola de ouro só em números. E talvez aqui, será que dependendo de quem ganhar, o pessoal vai levantar um pouco dessas maiores injustiças? Será que a bola de ouro desse ano vai estar também? Eu acho que não, porque qualquer um dos 3 que ganhar, eu acho que vai estar meio justo, né? O Dembélé não é um jogador que eu imaginaria há alguns anos atrás ganhando a bola de ouro. E eu acho que vai ganhar, né? Eu acho que ele vai ganhar. E vai ganhar muito por causa da conquista da Champions e do final do PSG. Porque vale lembrar que o começo do PSG é ruim. O PSG, inclusive, chega a tá mal, né? Muito mal na fase de grupos. E o Dembélé, na fase de grupos não, né? Na tabela geral lá na fase de liga. E o Dembélé, ele chega até a ficar no banco. E aí, ali perto do mata-mata, né? Ou no próprio mata-mata ele fica no banco, se eu não me engano, né? Acho que é uma punição ali do Luiz Henrique, ele não tava tão bem também. Então vale lembrar isso, o Dembélé ele não teve uma temporada tão regular assim. Mas, às vezes, o final da temporada conta muito. E como ele acabou aparecendo ali no mata-mata da Champions, isso acaba contando muito. Eu acho que o Rafinha, pelo menos na minha opinião, ele foi o mais regular. Então ele começa a temporada muito bem, termina muito bem e tem números muito bons. O Dembélé também tem números muito bons. O Yamal, ele acabou oscilando muito por causa da idade também. Só que eu acho que de futebol jogado talvez seja o cara que realmente seja o melhor, entendeu? Por isso que eu acho que, independente de quem ganhar,
não vai ser uma injustiça. Eu acho que é uma bola de ouro que é equilibrada, é verdade. Só que os três podem ganhar e não seria uma tremenda injustiça, né? Eu acho que talvez pelo geral o Rafinha merecesse mais. Por mais que o Dembélé não, o Yamal seja mais jogador. Mas eu acho que pelo geral o Rafinha merecia mais. E eu também nem acho que o Rafinha é um jogador bola de ouro, sabe? E quando eu falo que ele merecia, mas ele não é um jogador bola de ouro, é que eu acho que é uma temporada única na carreira dele. Que dificilmente ele vai repetir. E eu acho a mesma coisa do Dembélé também. Não acho que ele é um cara que vai ficar figurando em bola de ouro, mas posso estar errado. Só que são dois jogadores que eu acho que conseguiram uma boa temporada, só que não vão conseguir manter isso por muito tempo, sabe? Agora o Yamal já é um cara que eu acho que ele vai realmente merecer a bola de ouro. Não que os outros não mereçam. Eu tô até me complicando aqui. Mas eu falo que vai ser realmente um bola de ouro, sabe? Porque quando eu olho assim, o Rodri, bola de ouro, o Dembélé, o Rafinha, são jogadores pra mim, sabe, que não tem um nível bola de ouro. Talvez um pouco até de saudosismo. Vale repensar isso daí, mas, sabe, não tem um nível de jogador diferente mesmo, sabe, de craque. Por exemplo, tu pensa, pô, um Iniesta não ganhou uma bola de ouro, entendeu? Então, é esse bagulho aí. Mas pode ser que seja um pouco de saudosismo também. Mas é inegável que o Yamal ele vai estar brigando pelas próximas bolas de ouro, a não ser que ele desfoque na carreira, né? Aí pode ser que não, mas se ele continuar assim, focado na carreira, muito provavelmente ele vai estar brigando aí pela bola de ouro. E é um jogador nível bola de ouro que vai ter outras temporadas boas, entendeu? Tanto é que essa temporada em números dele nem foi tão boa, mas ele apresentou muito no campo, né? Em 46 partidas, ele não esteve entre os artilheiros em nenhuma dessas principais competições. No campeonato inglês, por exemplo, ele foi o quinto que mais marcou. A título de comparação, na votação de melhor do mundo que a FIFA realizou naquele ano, se vê uma diferença gritante. Nossa. Pois Owen foi apenas o 8º colocado. A disputa voto a voto por lá ficou entre Figo, do Real Madrid, e David Beckham, do United. Caramba. Figo era o atual detentor da bola de ouro e foi protagonista na campanha do título espanhol merengue, ao longo do ano, participando diretamente de 41 gols em 49 partidas. Também não são números excelentes, mas entende-se, né, que o Figo, por jogar mais pela ponta, é mais entendível, né? O Owen era um atacante, um segundo atacante ali, então ele deveria ter números melhores. Mas é isso, não dá pra definir futebol só por números. Números muito mais expressivos que Owen e Beckham. São parecidos, né? É que por jogar na ponta, né? Tem esse sentido. Mas com o Owen, ele tá bem parecido os números, né? Porém, Ah, não, caramba, 14 gols e 27 assistências, tem uma diferencinha aí. Verdade. É mais, né? Nossa, eu não tinha... Eu tava panguando aqui. Ainda mais por ele jogar numa parte, né, mais pela ponta ali. A bola de ouro, ela tem muitas controvérsias, né? É um torneio, ó. É uma premiação ali bem controversa. na votação da France Football, ele amargou apenas a 6ª colocação, atrás de Oliver Kahn, Raul, Francesco Totti, além dos próprios Owen e Beckham. Raul, seu companheiro de time, que ficou com o 2º lugar, tinha excelentes números, com 32 gols nas 49 partidas, uma média superior à do próprio Owen, que ficaria com o prêmio. Esse do Owen aí... A bandeirinha da Inglaterra, pesão, mano. Ela tem um pezinho, né? E ó que é um prêmio francês, né? Mas, cara, é impressionante. O cara coloca uma... Tem até brincadeira, né? Aí que o pessoal faz. O cara coloca a bandeirinha da Inglaterra do lado, o jogador já valoriza 10 vezes mais. Então é impressionante como os ingleses, na sua maioria, são superestimados. Ih, Ronaldo? Essa aqui é polêmica. Eita! Em 2002, o melhor jogador do mundo foi Ronaldo Fenômeno. O atacante foi o grande nome da Copa do Mundo daquele ano, no qual ele venceu com o Brasil sendo artilheiro isolado. Eu acho que ele vai falar que ele quase não jogou essa temporada, né? Porque o Ronaldo, ele tava voltando de lesão. Vale lembrar, né? Ele ficou um bom tempo parado, teve lesões musculares durante essa volta, muito parecido até com o Neymar. Então acho que talvez ele fale isso, que o Ronaldo ganhou só por causa da Copa. 8 gols. Mesmo assim, a FIFA achou que ele não foi o melhor jogador do torneio, não? preferindo dar o é prêmio. verdade, Porque decidiam antes, eu pensei que era do mundo. Já tô confundindo tudo. Mas é porque decidiam antes da final, né? E aí o Oliver Kahn, que falhou na final, foi eleito o melhor.
Teve isso mais uma vez, acho que com o Zidane, não foi? O Zidane não foi eleito em 2006 também? Aí depois eles mudaram, mas eles tinham essa brisa de decidir. Mano, um absurdo isso aqui também, velho. Como é que se decide o melhor jogador do torneio antes da final? Querendo ou não, cara, a final ela tem um peso muito grande, né? Até mesmo pro goleiro, pro atacante, pra várias posições. Então é muito complicado tu decidir o melhor jogador antes do principal jogo do campeonato. Então é embaçado. E aí é engraçado que o Oliver Kahn se ferrou, né? Ele foi muito mal na final, acabou falhando, provocou o Brasil até antes. Ele dá uma alfinetada ali, né? Que acho que ele elogia falar que o Ronaldo é bom e tal, o Rivaldo, mas que não ia ser fácil marcar o gol nele. Alguma coisa assim. Tem uma reportagem do. Caramba, Mauro Naves, ele falando ali. E aí ele acaba se ferrando, o Oliver Kahn. Para Oliver Kahn, goleiro da Alemanha que falhou na final. Mas deixa abaixo. Até aí, perfeito. O problema começa quando você olha a sua temporada regular, o resto do ano. Afinal, para ser o melhor jogador da temporada, se imagina que ele teve um ano inspiradíssimo. Então, ele meio que só disputou 17 partidas. Foi um ano em que Ronaldo... E se tu pensar, na Copa são 3 da fase de grupos, né? Aí, oitavas, quartas, semifinal. Ou seja, disputou 7 jogos. Tirando a seleção, ele tem 10 jogos, velho. Caraca, tipo, por clubes. E, pô, quantos gols ele fez na Copa? Não foram... Ele da Calma aí. temporada... Ó, ele mostrou aqui. Deixa abaixo. O prêmio Calma pra... Mesmo assim, a FIFA... Ó, ele fez 8 gols. O Ou problema seja, começa... cara, todos os gols dele foram na Copa. 17 partidas. Foi um ano em que Ronaldo sofreu com muitas lesões. Então. Ele desfalcou a Inter em praticamente todos os jogos. Tanto que a convocação dele pra Copa foi extremamente questionada. Muito parecido, né? O que é hoje o Neymar. O Ronaldo, ele nem chegou a disputar as eliminatórias pelo Brasil, né? Então, era muito contestada a convocação dele. Só que é o que eu falo. E aqui já vou entrar num tema, né, diferente. Mas por isso que eu defendo muito a convocação do Neymar. Não tô falando que o projeto da seleção tem que ser montado em torno dele. Não tô falando isso. Não tô falando que ele tem que ser titular. Mas eu acho muito importante ter um cara desse extra classe no elenco ali. É um cara que, em momentos determinantes da partida, ele pode decidir. E até se ele estiver bem fisicamente, é um cara que é titular, né? Os últimos tempos ele não vem bem fisicamente. Ele de novo teve uma lesão. Só que mesmo assim eu defendo a convocação do Neymar para a seleção, né? Depois que ele voltar da lesão, obviamente. Assim como eu defenderia na época, eu acredito, né? Pelo menos, que nessa época eu tinha 3 anos, então não tinha ideia do futebol. Mas eu acho que eu defenderia também a convocação do Ronaldo. Porque o cara é diferente, ele tem que estar, velho. Não tem jeito. O Messi, pô, praticamente... Pô, tá jogando lá na Liga do Mickey, né? Só pra manter o ritmo, mas não tá numa condição física exemplar. Tu acha que a Argentina vai abrir mão do Messi? Eu sei que não tem comparação, porque o Neymar, ele tá voltando de uma lesão e tá até abaixo fisicamente do próprio Messi. Mas o exemplo, o Rames Rodrigues, cara, na Colômbia, a Colômbia é uma seleção pior, né? Uma seleção que não tem o peso do Brasil. Beleza, mas eles levam o Rames e o Rames rende na seleção. E por clubes faz tempo que ele não rende, né? O exemplo aí é aqui no São Paulo, que ele foi mal. O Cristiano Ronaldo tá lá na Arábia, ele continua marcando gols, é verdade, né? Tem números bons, mas já não é um Cristiano Ronaldo com tanto vigor físico. Por mais que ele treine, por mais que ele se dedique, né? E ele consiga manter um bom nível físico, é verdade, mas tá longe do Cristiano Ronaldo antigo, até porque a idade chega, né? Então, cara, eu acho que o cara diferente, ele não pode estar fora. Eu vejo muitas pessoas falando, não, pô, o Neymar não dá mais na seleção, pô, o Neymar já é ex-jogador e tal, e essa nova lesão que teve acaba complicando mais, né, e meio que fortalecendo os argumentos dessas pessoas, mas eu ainda acho que o Neymar consegue se recuperar para a Copa, e eu acredito que ele seja uma peça importante do Brasil. Eu não falo como titular, mas como um jogador ali para estar no elenco e que pode ser utilizado em determinados momentos. Pô, imagina tu ter um Neymar para sair do banco e quem sabe achar um passe, né? Quem vê os jogos do Santos sabe que o Neymar, ele ainda tá com algumas dificuldades com a bola no pé. Parece que ele precisa ganhar ritmo ainda. Meio durão, talvez meio com medo também de lesões. Aconteceu mais uma, né? E a lesão que ele teve no joelho foi bem grave. Já tô até me estendendo demais, mas é isso, cara. Eu acho que o Neymar, ele tem que estar convocado, né? Tem que ser convocado pra seleção, porque o cara diferente tem que estar na seleção. E é como foi aqui o Ronaldo, né?
que vinha de uma lesão gravíssima no joelho, teve lesões musculares, porque é normal que você tenha lesões musculares, né? O seu corpo, pô, imagina, tá sem poder usar uma perna, porque tu machucou o joelho. E aí você vai tendo que balancear de novo o seu peso, então as lesões musculares, elas acabam acontecendo. É meio bizarro pensar assim depois de ver a lenda que ele se tornou naquele torneio, Então. mesmo todo estourado. Por isso, embora a Copa do Mundo tenha um peso gigante na decisão da Bola de Ouro, existem sim bons motivos para questionar verdade. o prêmio ter sido dado para um jogador que passou o ano inteiro lesionado. É que a Copa do Mundo pesa muito, né? Pelo menos na maioria das vezes. Então é complicado. No ano de 2003, Nedved. o melhor jogador do mundo pela France Football foi o tcheco Pavel Nedved, meio-campista da Juventus, que levou a velha senhora rumo ao título da Supercopa e do Campeonato Italiano, até com certa facilidade. Na Liga dos Campeões, o tcheco também teve um bom desempenho, mas viu seu time perder o título para o rival Milan em uma das finais mais chatas da história da competição. Porém, Nedved... Foi o Ancelotti, né? Acho que foi a primeira Champions do Ancelotti, se eu não me engano, que eu fiz um vídeo até sobre isso. Fiz um vídeo sobre a carreira do Ancelotti. E ele sai meio escorraçado da Juventus. E depois ele consegue ganhar essa Champions aí nos pênaltis, escondida, pegando talvez 2 pênaltis, se eu não me engano. E a disputa de pênaltis era entre Dida e Buffon, né? Uma disputa nada fácil. Mas a primeira Champions do Ancelotti é Nedved não jogou a final, pois estava suspenso, Caraca! que enfraqueceu consideravelmente a sua equipe. Naquela temporada foram 25 participações em gols durante 46 jogos. Porém, muitos dizem que a premiação foi injusta. Tu vendo os números, não é algo surreal. Mas, né, pensando que ele é um meia e tal, talvez poderia ter um pouco mais de assistências. Só que é isso, futebol também não dá pra definir só por planilha, né? Eu não vi o Nedved jogar, sendo sincero, né? Ainda mais nessa temporada que eu não era nem vivo. Mas eu sei que ele é um jogador diferenciado. Só que, tipo, não dá pra analisar só por números, né? Seria algo muito frio. Apontando Thierry Henry como o jogador que melhor atuou naquele ano. O Arsenal naquela temporada ficou em segundo lugar da Premier League, caiu precocemente na Liga dos Campeões e teve o título da FA Cup como prêmio de consolação. Mas Henry jogou muita bola. Foram 32 gols e 25 assistências no ano, 57 participações ao gol ao longo dos 55 jogos disputados, o que, na opinião dos jornalistas que votaram, o credenciou para ficar no segundo lugar. Pô, e loucura que ele é francês, né? É que são vários jornalistas, né? Por mais que o prêmio seja francês, são vários jornalistas europeus, né? Então, nessa época. Acho que hoje em dia já expandiu, né? Acho que não só são jornalistas europeus. Eu acho que tem de outros países. Só que eu acho que ainda predomina europeus, né? Votando. É que é complicado. O atacante ele sempre vai ter uma vantagem porque, em tese, os números dele, na maioria das vezes, vão ser melhores, porque ele acaba recebendo mais bolas. É complicado, cara. Esse bagulho de melhor do mundo é complicado, porque tu vai contar os títulos que ele ganha, mas e se ele não foi tão importante nos títulos, né? Aí tu vai contar? Então é complicado. Tu vai contar os números, mas aí, pô, tem caras que jogam mais longe da área, né? Então é complexo esse prêmio de melhor do mundo. E, por exemplo, os jornalistas, eles não veem todos os jogos, duvido, tá ligado? Então tu fica na impressão de algumas partidas que tu viu de momentos decisivos da temporada, entendeu? Pra tu conseguir ter esse voto. Então, querendo ou não, é o cara que mais se destaca. E se esse cara conseguir se destacar do meio pro final da temporada, a chance dele conseguir esse prêmio é grande. Por exemplo, eu acho que é o que vai acontecer com o Dembélé. Ele conseguiu se destacar mais pro meio do final, né, da temporada. Que é quando ali o PSG ganha a Champions e tal. Então, eu acho que é difícil, cara, a Bola de Ouro. É um prêmio realmente que é difícil até tu determinar se é injusto ou não. Curioso É que na complicado. votação da FIFA, ele também ficou em segundo, mas pro seu companheiro de seleção, Zidane. E é engraçado que tem uma discrepância, né? Entre o prêmio da FIFA, na maioria das vezes, e o prêmio do The Best, da Bola de Ouro. Então, complicado. Contribuiu com 12 gols e 19 assistências para o Real Madrid na temporada. Nedved ficou apenas na quarta colocação. O Zidane tem números melhores, né? Inclusive. E eu acho que o Zidane jogava um pouco mais longe da área do que o Nedved. Apesar do Arsenal não ter tido um ano brilhante,
Como o prêmio diz claramente melhor jogador do mundo, creio que Jogador. realmente Henry tenha sido injustiçado tanto na premiação da France Football quanto na da FIFA. É difícil, cara, é difícil. É difícil. Determinar uma injustiça ou não na bola de ouro é difícil. 2004, como vocês inscritos daqui do canal sabem muito bem, É foi Lano um de la ano bem Zebra. atípico. Porto campeão da Liga dos Campeões, Once Caldas da Libertadores, Grécia campeã da Euro e por aí vai. Na premiação da Bola de Ouro, isso se refletiu de certa maneira. Quem acabou ficando com o prêmio foi o ucraniano Shevchenko, atacante do Milan, que naquele ano conquistaria o campeonato italiano, com ele sendo o artilheiro. Mas as grandes campanhas acabam por aí, e isso foi o suficiente para France Football dar a ele o título de melhor jogador do ano. Por essas peculiaridades, as opiniões são bem diversas. E os números dele, pensando que ele é um atacante, um homem-gol, não são números fantásticos, né? São 33 participações em gols em 44 jogos. São números ok. Mas ainda mais quando tu pensa de um atacante... E existem várias possibilidades que são apontadas. O vencedor do prêmio da FIFA foi Ronaldinho Gaúcho, que em sua primeira temporada completa no Barça deu seu cartão de visitas e fez boas atuações, embora não tenha conseguido conquistar nada, perdendo até a La Liga pro Valência. Então aí é complicado, tá ligado? Eu não sei, cara, é difícil, porque... O quanto esse jogador foi importante pro time dele, mas mesmo assim o time dele não ganhou nada, entendeu? É complicado também, porque, pô, se o cara é tão importante, tudo bem que, né, às vezes não dá pra carregar o time todo, mas se o cara foi tão importante assim, ele também tem que ter ajudado o time dele em algum título, tu não acha? Ainda mais se falando de La Liga, né? É complicado, cara. Eu vou me contradizer nesse vídeo em vários momentos. É uma reflexão até aqui, mas eu não sei se deu pra entender o que eu falei, mas tipo... O cara foi tão importante, né, na temporada, foi bem, mas ele não conseguiu ser tão importante pra conseguir fazer o time dele ganhar um título, entendeu? E aí vale, será, dar o título. Eu sei que não dá pra carregar um time sozinho, né? O time, ele depende dos outros jogadores, não é um esporte individual. Até porque se fosse um esporte individual, seria muito mais fácil dar essa bola de ouro. Mas o quesito é que talvez o título também ele tenha um peso, porque se o cara, agora, né, se o cara consegue ganhar esse título, acaba tendo um peso. Se nessa bola de ouro tem um cara que conseguiu decidir esse título, acho que também vai acabar tendo um peso, entendeu? E o outro não decidiu, por mais que o outro tenha sido melhor, entendeu? Mas o cara... Tô já me complicando todo, mas acho que deu pra entender. Por exemplo, se tem um cara que foi muito bem a temporada toda, só que ele não decidiu nada. E o outro cara, ele oscilou, só que ele conseguiu decidir uma Champions, ele decidiu um campeonato espanhol em alguns momentos importantes, eu acho que acaba pesando. E talvez tenha que pesar, por mais que o título, né, ele seja um coletivo. Então, às vezes não depende, ainda mais em pontos corridos, né, não depende só daquele jogador. Por exemplo, pega ali a Copa de 2022, porra, o Neymar vai lá, faz o gol no finalzinho, né, ele, porra, ia ser o cara do jogo contra a Croácia, e aí o Brasil vai lá e toma o gol. O Neymar fez a parte dele, né, só que o time não fez e acabou tomando empate e depois perde nos pênaltis. É complicado, porque às vezes o cara, ele pode ser importante na partida, só que na mesma partida o time dele pode não cooperar e fazer com que perca pontos, né. O exemplo da Croácia é esse daí. O Neymar vai lá, decide o jogo, e depois a Croácia empata. E aí o Neymar vai fazer o quê? Ele não é jogador de defesa, né? Ele não é marcador. Ele fez o gol que ia dar a classificação pro Brasil. E aí o Brasil acaba perdendo a classificação e aquela atuação do Neymar, né? Aquele gol acaba sendo apagado. Em pontos corridos isso pode acontecer bastante. É complexo, cara, é complexo. Mas eu acho que pra bola de ouro, o cara que conseguir decidir em momentos, né, cruciais, ele acaba levando uma vantagem aí. Por mais que talvez o outro cara também ia decidir, só que o time acabou não cooperando, entendeu? O cara fez um gol importante, só que o time acaba tomando outro gol. É complicado, cara. Mas é uma boa filosofada. Outro cotado pro prêmio era o meia português Deco,
que liderou o Porto por uma campanha Caramba! irretocável no campeonato nacional, 29 assistências, caramba, bem. até o magnífico título Garçom. da Liga dos Campeões. É, velho, caramba, ganhou a Liga dos Campeões, né? Tem esse peso aí. Eu não sei o quão importante foi o Deco na Liga dos Campeões do Porto. Ele foi coroado como o melhor jogador da Europa naquela temporada. Mas ainda tínhamos Thierry Henry novamente injustiçado, com números impressionantes que levaram o Arsenal até o primeiro e único título de Premier League invicto da história, com ele sendo o artilheiro. Então, aqui, entendeu? Talvez teria que ter um peso maior pelo cara ter levado, né, o time e ter sido fundamental na competição, né? Complicado. E tudo isso para aparecer apenas na 4ª colocação do prêmio. E essa lista de 2004 é meio bizarra. Logo atrás dele tinha Tel Zagorakis da Grécia, campeã da Euro daquele ano, atuando pelo possante AEK Atenas. Essa daí é controversa também. Nosso próximo asterisco se encontra no ano de 2006, a vez de Fábio Cannavaro vencer a Bola de Ouro. É um raro caso de zagueiro vencendo o prêmio. Por ser ano de Copa do Mundo, muito da premiação foi balizada por ela. O defensor se destacou vencendo o campeonato italiano com a Juventus, que posteriormente foi retirado pela justiça no emblemático esquema de manipulação de resultados Calciopoli. E é claro, vencendo a Copa do Mundo com a Itália, como capitão do time, e um título muito em função da sólida atuação defensiva da equipe, que sofreu apenas 2 gols durante o torneio. E essa Copa mudou os rumos de boa parte dos candidatos. Ronaldinho chegou como favorito ao prêmio, e se analisar friamente a temporada, provavelmente... Caramba, eu acho que foi uma das melhores temporadas em questão de números do Ronaldinho, né? Ele não costuma ter números tão bons. E aqui ele teve 50 participações em gols em 45 jogos. Mas realmente, eu lembro que ele faz uma Copa pífia, né? foi o melhor jogador do mundo, mas flopou absurdamente. Ele fez uma... O Ronaldinho pela seleção, ele não foi perto do Ronaldinho que ele é, né? Que ele foi por clubes. Nunca conseguiu. Ele sumia. Beleza, tem um gol muito importante, por exemplo, contra a Inglaterra, né? De falta, que é um gol ali que define muita coisa pro Brasil. Mas eu lembro muito, né? Mais jovem, mais novinho ali, de ter essa recordação do Ronaldinho não conseguir, e isso bater algumas vezes na imprensa bater nisso, que o Ronaldinho não conseguia repetir as atuações do Barcelona na seleção. E acho que realmente é uma verdade. Se for pensar, o Ronaldinho não tem grandes momentos pela seleção, se tirar o gol, por exemplo, contra a Inglaterra. Na Copa, se tornando uma das maiores decepções do torneio, e caiu fora do páreo. Zidane brilhou na Copa. Porém, qualquer chance que ele tinha de vencer foi por água abaixo quando ele decidiu dar uma cabeçada em um companheiro de profissão, deixando a sua seleção na mão na final do campeonato mais importante do futebol. Henry também fez um excelente Mundial. Foi artilheiro do campeonato inglês, vice-campeão europeu, mas por algum motivo a France Football odeia ele. Se só vale dar o prêmio para alguém campeão da Copa, existem bons argumentos que sustentem que a Bola de Ouro poderia muito bem ter sido entregue ao goleiro da Itália, Buffon, companheiro de time de Cannavaro e que ficou em segundo na votação. Novamente foi um ano que tivemos muitas alternativas, tanto que os votos ficaram bem distribuídos entre os candidatos, tanto na premiação da France Football quanto na da FIFA. Dando um salto e pulando a era Cristiano Ronaldo e Messi, entramos no ano de 2018, vencido pelo croata Luka Modric, meio-campista do Real Madrid, que naquele ano chegava a mais um título de Liga dos Campeões da Europa. Até aí normal, mas o grande motivo dele ter sido eleito o melhor jogador da temporada foi a Copa do Mundo. Sempre ela. Naquela edição, Só que o problema é que ele ficou com vice, né? E aí acaba sendo ainda mais controverso. O surpreendente time da Croácia chegou à final, e Modric era o grande nome daquela seleção, e acabou ficando com os louros de ser o melhor jogador da Copa, e em sequência, melhor do mundo. Eu não quero parecer um maluco do Excel aqui nem nada. Modric cumpriu uma função chave no time do Real e na seleção, que não pode ser resumida a gols e assistências. Mas os números dele são muito tímidos quando se pensa em um melhor jogador do ano. O croata, pelo Real Madrid naquela temporada, fez 43 jogos,
marcando 2 gols e distribuindo 8 assistências. Se compararmos com Cristiano Ronaldo, seu companheiro de time, foram 44 jogos, 44 gols e 8 assistências. Não, é que é uma comparação meio injusta. Eu entendi que ele falou, né, que a questão do Excel e tal, mas eu entendo, né, eu entendo, porque o Modric ele é o meia, ele deveria talvez ter mais assistências, né. Só que é complicado, às vezes acaba sendo meio injusto com um jogador, né, de outras posições. Por isso que é complicado a bola de ouro, que ela sempre vai dar os louros aos caras que fazem gol, né. Mas acho que é bem controversa essa premiação aqui do Modric, né? É bem controversa, porque o cara, querendo ou não, da Champions foi o Cristiano, né? Então já tem isso. O Modric nem chega a ganhar a Copa. Então é complicado. E na Copa, que foi o grande trunfo de Modric, foram 2 gols e 1 assistência. Por exemplo, acho que a de 2010 também é meio controversa, não? Porque a Copa em 2010, eu acho que o Messi é o melhor da Copa, só que ele não fez uma baita Copa e ele é melhor, não é o melhor do mundo, o Messi, em 2010? Posso estar errado, mas acho que também é meio controverso, porque a Copa naquele ano não pesou, acho que foi isso, não foi? Posso estar errado, mas acho que é isso. Enquanto o Ronaldo, eliminado nas oitavas, marcou 4 vezes. E isso sem colocar na conversa alguns franceses que foram Então o Griezmann, falam muito, né, do Griezmann. campeões do mundo, jogando muito. O Griezmann fez uma baita Copa, né? Talvez o Griezmann tenha sido o principal jogador da França. E ficaram de fora. Se fosse para pesar a questão Copa, eu acho que era o Griezmann para ganhar a bola de ouro. Se fosse para pesar a temporada, né? Tirando não só com a Copa, porque o Cristiano Ronaldo foi muito importante na Champions, aí eu acho que seria o Cristiano o merecido aí para ganhar. Do páreo, como Griezmann e Mbappé, a grande revelação do torneio. Mas, peraí, se o Modric ganhou em 2018, isso levanta alguns questionamentos sobre um outro ano. Por isso, vamos voltar um pouquinho na nossa cronologia e analisar a temporada de 2010. Caramba, aí eu falei. Já tava prevendo o futuro, moleque. Falei, pô, será que o Storyboy não vai falar? Não, pô, vai falar. O vencedor do prêmio foi Lionel Messi, que fez um ano brilhante. Levou o Barcelona aos títulos da La Liga, da Supercopa da Espanha, da Supercopa da UEFA e do Mundial de Clubes, estando presente em 53 jogos, marcando 47 gols e distribuindo 12 assistências. É absurdo os números do Messi e do Cristiano, né, velho? Loucura. Mano, 69 participações em gols em 53 jogos. Só que é aquilo, né? Até então a Copa pesava muito. Eu acho que ele foi até eleito o melhor da Copa, não foi? Mas ele fez uma Copa bem tímida. Porém, 2010, como vocês sabem, teve a famigerada Copa do Mundo. E lá a história foi outra. A atuação de Não, acho que ele não foi eleito melhor, não. Foi 14, né, que ele foi eleito melhor da Copa. Em 10 foi quem? Snyder, talvez? Messi na Forlan, cara. Forlan, tô esquecendo do Forlan, pô, é verdade. O Forlan jogou pra caraca aquela Copa. Ele dominou a arte da Jabulani. A África do Sul foi péssima. A Argentina foi eliminada nas quartas de final. É verdade. Argentina de Maradona. Banco da Alemanha, com o craque do time saindo em branco, sem marcar nenhum gol no torneio. A campeã foi a Espanha, que venceu com um futebol muito coletivo. Mas um dos destaques da equipe Iniesta, foi o né? meio-campista Andrés Iniesta. Até que ele faz o gol decisivo, né? Saiu dos pés dele o gol do título da Fúria, o mais importante do país. Iniesta era companheiro de time de Messi, sendo uma peça de destaque do Barcelona. Seus números naquele ano foram 42 jogos, marcando um gol e dando 9 assistências. É aquele quesito do Modric, né? Também tem números mais ou menos, né? Tem números que não chamam a atenção, mas por ser um meio campo, dá pra relevar um pouco mais, né? Eu acho que se conta tanta Copa, e pô, o gol do Iniesta foi muito importante, ele foi uma peça-chave na Espanha campeã do mundo, deveria o prêmio ser dado pra ele. Tanto é que pro Cannavaro foi dado lá em 2006, né? 4 anos antes. Então aí fica meio complicado, né? Números muito parecidos com os de Modric em 2018. Então. Diferente do croata, ele não foi o melhor do mundo. Mas se você ainda não se convenceu, do outro lado da final daquela Copa tínhamos a Holanda, liderada por um inspiradíssimo Wesley Sneijder, que marcou 5 gols e deu 1 assistência no torneio. Pelo seu clube, a Inter de Milão, ele venceu a tríplice coroa, Campeonato Italiano, Copa da Itália e Liga dos Campeões. Tem esse fato também, né, velho? O Sneijder ele ganhou
A Liga dos Campeões, velho. Essa daqui é bem controversa. Porque se a gente for pensar o melhor jogador do mundo, foi o Messi, né? Se a gente for pensar pelo quesito futebol apresentado. Só que é aquilo, a bola de ouro, normalmente em ano de Copa, acaba pesando muito a Copa. E o Messi fez uma Copa pífia. E além disso, o Messi não conquistou um título continental. Foi o Snyder. Então, é complicado, cara. A bola de ouro, ela mesmo acaba não tendo um critério bem definido, né? Em alguns momentos ela acaba escorregando e nem sabe o que tá fazendo, muitas vezes. Porque se era pra contar a Copa, talvez o Snyder até poderia ter ganhado, né? Porque o Snyder faz uma boa Copa e ganha a Liga dos Campeões sendo importante. Mas o Iniesta merecia talvez mais que o Messi, por ser ano de Copa. E pela Copa pesar e pelo Iniesta também fazer parte do time do Barcelona, né? Que foi bem. Cara, é complicado. A bola de ouro é complicada. Ceifando o Barcelona de Messi e Iniesta nas semifinais. É verdade, ainda teve isso, né? Ao todo, Snyder participou de 41 jogos, balançando as redes 8 vezes e distribuindo 15 assistências. É, bons números para um meia, né? Um ano quase perfeito para o holandês, não fosse a final da Copa do Mundo perdida na prorrogação. Olhando o panorama, Messi mereceu a bola de ouro daquele ano? Mereceu. Mas se o Modric ganhou em 2018 pela Copa do Mundo, por pura lógica, o prêmio de 2010 deveria... O próprio Cannavaro, né, que ganhou em 2006, é complicado. Não tem uma definição muito boa. Porque, beleza, é aquilo. O Messi, ele teve números melhores e ele apresentou um futebol melhor, né? Ele é, gênio, ele tava jogando muito nessa época. Só que na Copa, que deveria pesar mais, ele não foi bem. E o Snyder, ele é importante na Champions, ganha do Barcelona do Messi, né? E ele acaba ganhando um campeonato continental e vai muito bem na Copa. Chega na final, assim como o Modric chegou na final. O Modric não foi campeão, né? Tem esse peso aí, o Modric não foi campeão. O Snyder teve números melhores que o Modric em 18. E além disso, a gente tem o Iniesta, que decide uma final de Copa do Mundo, né? Então, é meio complicado. Os critérios não existem. ter ido para Snyder ou no máximo para Iniesta. A temporada 2020 foi um tanto insólita. Por conta da pandemia, a premiação da Bola de Ouro foi cancelada. Essa era a bola de ouro que se o PSG ganha a Champions, o Neymar ia ser eleito. Não sei, porque o pessoal, né, os jornalistas não gostam muito do Neymar. Mas o que ele faz naquele mata-mata de Champions foi loucura, velho. Foi loucura. Mas aí mereceu o Lewandowski, né? Só que acho que nem teve premiação, não foi? O que é injusto. Afinal, teve futebol naquele ano. E teve o melhor verdade. jogador do mundo naquele. Papo 10, é uma injustiça realmente. Porque, pô, Lewandowski, coitado, ia ganhar a bola de ouro. E não tem. E era a cara do Neymar também, do jeito que ele tem uns azares na vida aí. Principalmente falando de futebol, né? Que na vida não tem azar. O cara é bilionário, mas no futebol o Neymar tem uns azares aí. Era capaz dele ganhar a Champions, ser o melhor jogador. Por mais que ele teve uma lesão na temporada ali, mas naquele mata-mata ele vai muito bem, né? E acaba pesando muito. Ele foi o jogador ali protagonista do PSG. Eu acho que o Neymar, se ele ganha a Champions, ele ganharia essa bola de ouro. E aí, no caso, como o Bayern ganhou, era pro Lewandowski ter ganhado. Tanto é que o Lewandowski ganha o The Best. 2020 foi o ano em que o Bayern de Munique trucidou todo mundo, sendo campeão nadando de braçada na Bundesliga e na Liga dos Campeões, com 11 vitórias em 11 jogos. Simples assim. Muito disso pela grande fase do artilheiro polonês Robert Lewandowski. O homem, em 47 partidas, marcou 55 gols e deu 10 assistências. Números de Messi e Cristiano Ronaldo, hein? Realmente, 65 participações em gols é coisa pra cacete, mano. Porra, realmente. Foi injusto ele não ter ganhado essa bola de ouro. Aí você me diz, mas o campeonato alemão é fácil. Só disputa o Bayern contra 17 sertãozinhos. Beleza. Mas como você me explica os 15 gols e 6 assistências em 10 jogos de Champions League? Como você me explica? 15 gols e... Caramba. Por esse e outros motivos, vira e mexe a France Football cogita dar a premiação daquele ano para Devia, velho. É merecido. O Lewandowski mereceu ganhar a bola de ouro. Lewandowski. Mesmo com alguns aninhos de atraso. Messi, esse daí também foi controverso. Na temporada seguinte, 2021,
Lionel Messi é eleito o melhor jogador do mundo pela 7ª vez. Foi o último ano do craque argentino vestindo a camisa do Barcelona. Ele iria para o PSG ao final da temporada. O Barça naquele ano fez uma campanha abaixo da média no espanhol, caiu para o próprio PSG nas oitavas da Liga dos Campeões e, para não dizer que saiu de mãos atadas, conseguiu levar a Copa do Rei. Pela seleção argentina, conseguiu conquistar a Copa América. Messi fez um bom ano. Em 47 partidas, marcou 38 gols e distribuiu 14 assistências. Mas o grande destaque individual daquele ano foi novamente o polonês Lewandowski. Ainda defendendo as cores do Bayern de Munique, conseguiu liderar seu time para vencer mais um campeonato alemão, uma Supercopa da UEFA, uma Supercopa da Alemanha e o Mundial de Clubes, somando 40 partidas, onde balançou as redes 48 vezes e deu 9 assistências. Mais uma vez, uma média de mais de um gol por jogo. Aí entramos na questão da transferência do Messi para o PSG. Segundo jornais franceses, a polícia estaria investigando uma pressão vinda dos donos do clube parisiense para que Messi fosse eleito o melhor jogador do mundo, com o então presidente da revista France Football recebendo mimos dos sheiks árabes. Talvez isso explicasse a injustiça daquele ano. Mas é complicado, porque quem foi o cara que decidiu na Champions? Não lembro. Porque, beleza, o Lewandowski realmente ele apresentou um baita futebol, mas... eu não sei nos números dele aqui não mostrou, né? Na Champions League. Porque, querendo ou não é querendo desmerecer a Bundesliga, mas meio que o atacante ele tem a obrigação de ter bons números na Bundesliga, né? Então, não sei. Tudo bem, ele foi muito importante no título da Bundesliga, né? Do Mundial, Supercopa e tal, mas não tem aquele título, sabe? Querendo ou não, quando tu joga em ligas mais alternativas, ainda mais do Bayern, assim, que não tem ninguém pra bater de frente, o próprio PSG lá na França, tu acaba tendo que fazer algo na Champions pra conseguir levar a bola de ouro, né? Por exemplo, a La Liga. A La Liga é fraca. Só que ela tem 3 times, pelo menos, né? Real e Barça, e o Atlético de Madrid ali que dá uma figurada, né? Então tem uma dificuldade maior. Agora, a Bundesliga, cara, é praticamente Bayern, né? Teve o Leverkusen que destruiu a dinastia do Bayern recente, mas, querendo ou não, quase sempre o Bayern ganha. Então é complicado, sabe, tu falar que o cara tem que ser melhor do mundo só por... Não sei. Eu falei, eu vou me contradizer várias vezes nesse vídeo aqui. Mas é mais uma reflexão mesmo. Eu tenho um pouco de dificuldade até com essa questão da bola de ouro. Merece, não merece? Talvez um jogador que... É que eu não sei. Foi, eu acho que o ano que o Chelsea foi campeão, se eu não me engano. Não teve, né? O Chelsea era um time mais coletivo. Teve o Jorginho, né? Que foi importante, talvez. Foi um ano meio apagado. Aí quando o ano era meio apagado, dá pro Messi. Dá pro Cristiano Ronaldo, né? Mais ou menos isso daí. Mas acho que aqui realmente... É complicado, né? É complicado, cara. Complicado. Pensando muito. Mas é isso. Tem sua controvérsia. Talvez, pensando que ninguém brilhou tanto na Champions, o prêmio seria justamente pro Lewandowski, que faz sentido, né? Porque ele teve números melhores, ganhou a Bundesliga, o Messi não ganhou a Liga, né, nacional ali, ele só ganhou uma copinha, que não valia tanto. Querendo ou não, a Bundesliga ela tem um peso maior do que a copinha que o Messi ganhou. Mas o Messi ganha a Copa América, né? Tem isso também. Por mais que ele nem tenha sido, talvez, o protagonista. O cara que decide é o Di Maria. Mas, né, é o primeiro título do Messi com a Argentina. O primeiro título profissional, no caso. Que antes ele já tinha as Olimpíadas, né? Complicado. Eu acho que não foi tão injusto. Pensando aqui, refletindo. Porque não foram... não foi uma diferença tão grande de números. E, beleza... O Lewandowski ganhou a Bundesliga, só que o Messi ganha a Copa América. A Copa América é fácil, mas foi contra o Brasil a final, né? E a Argentina vinha de uma seca tremenda, o Messi... Acho que foi um pouco antes disso, né? Que ele quase se aposenta da seleção, então tem essa questão de superação. E ele... Querendo ou não, o Messi é uma peça importante, por mais que... Eu acho que ele não foi o protagonista da Argentina. O principal, pelo menos, né? O Di Maria acaba decidindo o título, o Messi também tem sua importância, obviamente. Tu jogar com um time que tem o Messi, tem um peso diferente, né? Então eu acho que a Copa América pode ter pesado um pouco. E querendo ou não, eles valorizarem a Copa América é interessante pra gente, né? Porque normalmente não valorizam. Valorizam muito mais a Eurocopa do que a Copa América. E tem algum sentido? Tem, né? Porque tem mais seleções de alto nível. Por mais que também tenham outras seleções ruins.
Mas eu acho que essa questão da Copa América tenha pesado nesse ano, acredito. Só que tem essa questão também do lobby aí dos, né, dos donos, do dono do PSG, né? E aí tem essas coisas aí por trás que devem acontecer nessas premiações também, né? De, ah, não, dá o prêmio pra ele aqui, ó. Chegamos finalmente É. ao motivo desse vídeo estar sendo feito. Com Messi nos Estados Unidos e Cristiano Ronaldo na Arábia, 2024 foi o primeiro ano após o encerramento definitivo de uma era que acostumou muito mal os fãs de futebol. O grande favorito ao prêmio era Vinícius Júnior, que foi protagonista no Real Madrid, campeão da La Liga, da Supercopa da Espanha e da Liga dos Campeões da Europa. É, mano, só por aqui já dá pra ver. Ele tinha que ser o melhor do mundo. Não tem conversa, tá ligado? O cara ganha os principais títulos e sendo o protagonista, né? Tem que ganhar, tá ligado? Não tem conversa. Ele decide, faz gol na final, então... decisivo e participando de gols em todas as fases do mata-mata. Acho que essa daqui talvez seja uma das mais controversas, porque o cara vai lá, faz... Porra, ele é o protagonista, tá ligado? Ele decide... Pô, ele decidiu na Champions, que é uma competição, né, de renome, uma competição a mais importante talvez pra todos os clubes que disputam, né? Porque por mais que a La Liga seja muito importante, mas, porra, a Champions tem uma dificuldade a mais. Talvez a Premier League concorra um pouco, né? Talvez tenha uma dificuldade parecida, mas mesmo assim a Champions tu enfrenta times de diversas nacionalidades, então, né, de escolas diferentes do futebol, então tem essa dificuldade. E por isso ela acaba sendo mais complicada. Na totalidade da temporada, Vini marcou 24 gols e deu 11 assistências. Tipo, se tu for olhar por números, por uma geração que ficou muito acostumada com Messi e Cristiano Ronaldo, tu fala, pô, não são números exuberantes, são bons números, né? 35 participações em gols em 39 jogos, são bons números, ainda mais pensando que ele joga na ponta, longe da área, mas é que o pessoal ficou muito acostumado com o Cristiano Ronaldo, com o Messi, né, fazendo números assim, tendo mais gols, não, tendo mais participações em gols do que jogos. E aí acaba, né, o pessoal fica só nos números. Mas quem viu os jogos do Real sabe que o Vini foi muito importante na Champions e também na La Liga, principalmente na Champions, né, ele foi muito importante. Então, vai além dos números. Por mais que também ele tenha tido bons números. É que o pessoal estava acostumado, né, com Messi, Cristiano, e, por exemplo, com a temporada do Lewandowski, que leva o The Best, mas tem que pensar que o Lewandowski é um atacante, então ele muito provavelmente vai ter mais participações em gols, porque, né, ele tá mais perto da área. Em 39 jogos, sendo o artilheiro do clube no ano e decisivo nos 3 títulos. Porém, mesmo fazendo tudo isso, a bola de ouro foi pro Rodri. Essa daqui foi muito injusta. O Rodri poderia figurar na bola de ouro passada, né? Que o City é campeão e o Rodri foi importante, mas não é um jogador também que merecia ganhar a bola de ouro. Sem querer desmerecer o Rodri, que é um jogadoraço. Ele foi importante, né? Inclusive o Rodri depois mostrou que ele fez falta pro City. Porque quando ele se machuca, é a fase que o City acaba enfrentando ali problemas, né? Porque ele era um cara importante no meio-campo do City, ele mostrou isso. Mas longe de merecer a bola de ouro, ainda mais nessa temporada. O Rodri não é um jogador bola de ouro, que eu falei aqui no começo lá, né? Que, tipo, vai estar sempre brigando por bola de ouro. Ele não tem esse nível bola de ouro pra toda a temporada tá brigando por isso, né? E nessa temporada ainda não era pra ele ter ganhado essa bola de ouro. Nem era, talvez, pra ter figurado entre os 3. Ele nem foi o melhor jogador da Espanha. Então é complicado. Mas vamos olhar com carinho sua temporada. Não dá pra comparar a participação em gols de um atacante ponta com um volante. Não, então foram bons números. É difícil a comparação. Vamos lá. O Manchester City foi campeão apenas da Premier League. Então. E pelo 4º ano consecutivo. Apesar das únicas derrotas do seu time no torneio terem sido quando ele estava lesionado, Rodri não foi o melhor jogador do City na competição. Prova disso é que quem foi eleito o melhor do torneio foi seu companheiro de time, Phil Foden. Outra coisa que acaba complicando ainda mais essa questão do Rodri. Ele pelo menos tinha que ter sido eleito o melhor do time, né? Como é que um cara que não foi eleito na Premier League e mais pesava como melhor, ele ganha a competição? Ele ganha a bola de ouro. Tentavam defender o título da Liga dos Campeões, eles caíram pro Real do Vinícius Júnior. Então. Mas o jogo virou mesmo nos torneios de seleções. Vinícius Júnior produziu muito pouco pela seleção brasileira. Verdade. Uma atuação muito aquém daquelas pelo Real Madrid. Rodri, por outro lado, fez uma boa Eurocopa e foi campeão com a Espanha. Mas o problema, né, é que ele não foi o principal jogador. Teve o Yamal indo muito bem, teve o Nico Williams,
Teve mais jogadores que estavam à frente do Rodri. Então isso que é complicado. Se ele tivesse sido o cara da Espanha, mas ele não foi, né? E aí fica complicado, porque contar só... Ou seja, é complicado, cara, é complicado. Porque aí pesa mais a Eurocopa do que a Champions. E aí tem anos que não, tem anos que sim, tem ano que Copa do Mundo pesa mais, tem ano que não pesa. E aí fica parecendo que é uma regra não escrita, né? Porque não tá escrito. Mas que vai sendo alterada. Ah, naquele ano ali, que eu quero que esse daqui ganhe, vai contar, né, esses detalhes. No outro ano, eu quero que, né, esse daqui ganhe e vai contar outros detalhes. Então fica algo meio obscuro, né? Fica complicado. E esse aqui do Rodri é absurdo ele ter ganhado bola de ouro. Chegando a receber o prêmio de melhor da competição. Então ele até recebeu o prêmio, né? Só que ele não foi o melhor. E de forma muito controversa. Porque com certeza tiveram pelo menos 2 jogadores espanhóis mais importantes pro título do que ele. Mas tudo bem. O ponto é, se ele não foi o melhor jogador do City e nem o melhor da Espanha, Por que ele foi o melhor do mundo? eu acharia muito mais razoável dar o prêmio pra Bellingham, que mesmo sem ser atacante foi o artilheiro e melhor jogador do Real na Então, eu lembro que teve, né? Bem lembrado. Lembrando dessa temporada aqui, o começo da temporada do Bellingham é muito bom, não foi isso? Que tinha até a comemoração lá do Tamanduá, que o pessoal fazia bastante e tal. E aí depois ele vai decaindo e no meio pro final da temporada o Vinícius começa a crescente, né? Então teve essa troca de protagonismo no Real. O Bellingham começa muito bem, o Vini também tava bem, mas não era o principal. E depois eles trocam esse protagonismo e o Vini começa a ser o grande jogador do Real e é muito importante no mata-mata da Champions. Então realmente tinha que ser um dos dois. Liga e começou bem na Liga dos Campeões, mas sumiu nas fases de mata-mata e por isso Vinícius era com certeza o melhor candidato pro prêmio. Sendo Esse daqui foi essencial muito injusto. nos momentos mais importantes do ano. E o pior são os argumentos que as pessoas usaram pra desqualificar o Vini. Falaram que era por conta de comportamento. Isso é ridículo. Só que ele literalmente ganhou o prêmio Sócrates no ano passado. E falaram isso como se o Rodri fosse um exemplo de comportamento, mas ele tá longe de ser santo. E também ignoram completamente o quanto o Vinícius foi perseguido por simples e puro racismo ao longo dos últimos meses. Tiveram a audácia de justificar o Rodri ser o melhor jogador do mundo. Esse aqui foi absurdo, essa premiação aqui foi absurda. Não tem justificativa que coloque o Rodri como o melhor do mundo, cara. A principal competição desse ano era a Champions e o Vini foi muito importante. Beleza, tinha a Eurocopa. Se o Rodri tivesse realmente, né, desempenhado tudo isso, beleza. Por mais que, tu vai falar, pô, ele ganhou o prêmio lá, né, como melhor jogador, mas quem viu o torneio sabe que não foi, né. E outro também critério engraçado, né, que muitas vezes os caras que são os melhores, às vezes acabam não ganhando a premiação do torneio. É complicado. E aí o Rodri não foi nem o melhor do City, o City foi mal na Champions, acabou sendo eliminado pelo Real, do Vini, e ele é eleito o melhor do mundo, realmente não tinha sentido. Foi como eu falei ali, o Vini e o Bellingham, eles alteraram o protagonismo. É que na parte principal do campeonato, principalmente se falando, né, de Champions League, o Vini acabou brilhando mais, porque ele no mata-mata é onde ele brilha. O Rodri, ele começa muito bem a temporada. O Bellingham, ele começa muito bem a temporada. Mas se fosse entre esses dois, ainda seria discutível. Agora o Rodri é complicado. Porque ele não tem redes sociais, se formou na faculdade. Olha isso, isso daqui é absurdo. Tem uns caras que votaram que não poderiam votar, tá ligado? Ó, por exemplo, tu vê a lista de baixo ali do cara da República Tcheca. Pô, como é que o cara não me coloca o Vinícius nem no top 3, nem no top 4, velho? O cara colocou lá o Lautaro e não colocou o Vini. Absurdo, né? O Vini ficou fora de alguns tops 3. Aí é absurdo, né? Aí o cara não entende futebol. Porque o Vinícius Júnior, ele foi, o principal jogador do Real na mata-mata da Champions. Ele marca gol em final. Ele é importante também na La Liga, ele não tá nem entre os 3. Pô, inclusive esse cara não colocou nem o Bellingham, que também fez uma baita temporada. Entendeu? Tem uns caras aqui que não poderiam estar votando, né? Como é que o cara tá votando? Boa pergunta. E tem muita humildade. Aí eu me pergunto se eles estão votando pra melhor jogador do mundo ou pro Prêmio Nobel da Paz. Então, é complicado. E aí tem esse critério. Cara, é complicado. São pessoas votando, então sempre vai ter um favorecimento. Mesmo que a pessoa não queira favorecer, ela vai acabar, porque tem pessoas que misturam ideais, misturam ideias, né? Acabam misturando o jogador da pessoa. E não pode ser. Por exemplo, o Neymar tem muito disso. Muitos jornalistas misturam a pessoa Neymar do jogador Neymar quando vão fazer uma análise do Neymar jogador.
E aí acaba ficando algo misturado, não pode. O Neymar jogador é um, o Neymar pessoa é outro. O jornalista ele tem que comentar sobre o Neymar jogador, entendeu? Por mais que o Neymar pessoa às vezes acaba interferindo, né? Quando ele vai em festa e tal, beleza. Mas acabam passando muito do ponto, né? Com o Neymar nesse quesito de misturar as coisas. E é o que acontece aqui na premiação também da Bola de Ouro. Os caras começam a misturar preferências e não colocam o futebol em primeiro plano. O futebol, na premiação da Bola de Ouro, deveria estar em primeiro plano. E muitas vezes não tá, né? E é uma premiação que depois dessa daqui do Vinícius Júnior, já tinha ficado em algumas antes, né? Meio polêmico. Mas depois dessa premiação aqui pro Rodri, ficou meio escancarado para muitas pessoas que é um prêmio que não merece ter esse todo o valor que as pessoas dão, porque tem várias edições aí controversas e o prêmio mesmo ele vai mudando os critérios de acordo com o que ele quer, né? Porque tem ano que a Copa do Mundo conta, tem ano que não conta, e aí fica complicado. Teve um jornalista de El Salvador, repito, El Salvador. Isso aqui é absurdo, velho. Pô, que o cara de El Salvador, com todo respeito, entende de futebol, e aí aqui ele mostra que ele não entende de futebol. Porque ele não coloca o Vinícius Júnior nem no top 10. E é absurdo, né? Que deixou o Vini Júnior de fora do top 10 por supostamente não ser decisivo. Isso aqui é outra burrice, né? Porra, o cara fez gol na final da Champions, foi decisivo no mata-mata e o cara me fala, ele não é decisivo. O que é ser decisivo? E aí corta pra ele sendo decisivo em todas as fases de mata-mata da Champions desse ano. Isso aí é loucura, A velho. maioria dos argumentos que dão pra tentar justificar o Rodri ser o melhor do mundo. Tem cara que acho que deve imaginar que as pessoas são burras. Ou o cara é muito burro. Porque, porra, como é que ele justifica falando que o cara não é decisivo, sendo que o cara foi decisivo e tá ali provado, né? O cara fez gols. Ainda mais que o Vinícius é um cara que é um ponta, né? Ele é um atacante. Então ele consegue mostrar isso através de gols. Então ele foi decisivo. Não tem como ele falar que não. Ele fez gols, né? Então ele foi importante no jogo. Ele deu assistência. O cara parece que brinca com quem tá lendo, né? Porque... Porra, como é que tu me fala que o cara não foi decisivo, sendo que ele foi o protagonista do bagulho? Como é que ele não foi decisivo? Porra. Envolvem coisas que não são ser o melhor jogador do mundo. E não adianta me dizer que ele não mereceu por ter ido mal na Copa América, que vale menos que um polenguinho mordido e uma fantaúva. Se o Rodri tivesse sido o melhor, aí daria pra, né? Se realmente ele tivesse sido o melhor, mas não foi. Versus os melhores do mundo com atuações patéticas pela sua seleção. Então. Messi chegou a declarar aposentadoria do time nacional após sucessivas más atuações pela Argentina. Benzema foi bola de ouro sem nem ser convocado para a seleção. Isso só me faz chegar à conclusão de que o motivo para Vinícius Júnior perder a bola de ouro vai muito além de futebol. E a maneira com que as coisas aconteceram na premiação desse ano só me faz acreditar que queriam humilhar ele. Com isso, a bola de ouro perde um pouco mais de sua credibilidade, que ela nunca devia ter conquistado para começo de conversa. A gente viu claramente nesse vídeo. É uma premiação muito que a bola de ouro já não tá mais com essa bola toda. Então. Bom, rapaziada, esse foi um tema que vocês pediram bastante. É isso, um baita vídeo do Storyboy. Eu resolvi trazer, né, porque a bola de ouro tá de novo em alta, e eu acho legal, né. Esse vídeo acabou aparecendo, eu falei, pô, vamos ver esse vídeo que eu acho que pode ser interessante. Eu acredito que essa bola de ouro desse ano não vai ser tão contestável. Qualquer um dos três, a não ser que não seja nenhum dos três que ganhe, mas acho difícil, né? Qualquer um dos três que ganhar, né, vai ser justo. Depois que eu postar esse vídeo, acho que já vai ter até a premiação. Acho que talvez nesse horário que eu tô gravando, já tenha até sido decidido, que eu tô gravando durante a premiação aqui. Mas é isso. Eu acho que tanto o Rafinha, quanto o Dembélé, quanto o Yamal, acho que os três podem ganhar. Eu acho que o cara mais regular na temporada foi o Rafinha. Ele começa e termina bem a temporada, né? Ele consegue, em muitos momentos, mesmo com o Yamal, conseguir um certo protagonismo no Barcelona. Por mais que, em um certo momento da temporada, o Yamal tomou mais esse protagonismo. Só que o Yamal não tem tantos números, o Rafinha já tem mais. O Dembélé, se ele ganhar, vai ser muito pela questão da Champions League. Ele tem bons números, mas é uma Ligue 1 que acaba não pesando tanto, né? Tem aquela questão, Ligue 1 é obrigação ganhar. Beleza, o cara faz gols, né? Tem ali sua importância também. Só que o Dembélé, junto com o PSG, né? O PSG ele cresce muito pro final da temporada. E o Dembélé também, ele chega a ser banco do PSG por, acho que, uma questão de indisciplina até. E aí depois, no final, ele acaba se destacando. Eu acho que o mais justo, cara, seria pro Rafinha pela temporada. Mas o melhor deles, o melhor, é o Yamal. Tá ligado? Acho que eu chego a essa conclusão aqui. Não sei se você chegou até o final do vídeo. Inclusive, se você chegou, comenta aí
independente de quem ganhou, pra você, quem deveria ter ganhado a bola de ouro? Eu fico controverso, né? A premiação da bola de ouro não dá pra entender muito, porque nem eles têm um critério muito definido. Eu acho que o melhor, se a gente fosse filosofar aqui, o melhor de todos, né? Na questão bola, campo bola, é o Yamal. Por exemplo, eu acho que, tirando, de 2014, 15, de 2015 até 2022, o top 3 do mundo, se fosse assim por futebol jogado, seria Messi, né? Não na ordem necessariamente, né? Seria Messi, Cristiano, os dois trocando e o Neymar em terceiro. Eu acho que foram os 3 melhores jogadores dessa geração aqui, né? Se fosse só questão de ser melhor. Obviamente, o cara aí um pouquinho melhor naquela temporada e o outro na outra acaba pesando nessa questão de premiação. E aí outros jogadores acabam aparecendo, né? Porque o cara foi importante em tal título e tal. Mas eu acho que falando de geração, né? Os 3 melhores pra mim, o top 3 dessa geração, se fosse melhores do mundo, seria Cristiano, Messi, os dois trocando, e o Neymar em terceiro. E às vezes até alterando ali, chegando em segundo. Em primeiro, ele não conseguiu chegar. Se ele tivesse se mantido um pouco melhor fisicamente, era a hora de agora ele tá brigando por essa bola de ouro e ele conseguiria ganhar, viu? Eu tenho quase certeza que teve umas bolas de ouro aí mais fracas, essa daqui também não tá muito forte, e eu acho que se o Neymar tivesse jogando ainda, ele, né, em alto nível, jogando realmente, né, se ele não tivesse tido essa lesão, se ele tivesse focado mais, se ele realmente quisesse, que eu acho que em alguns momentos ele já não queria tanto jogar esse futebol em alto nível na Europa, assim, né, com essa vontade toda. Então acho que ele poderia estar brigando e ele merecia uma bola de ouro, mas é isso, eu também não consigo mais dar esse peso todo pra bola de ouro. Eu acho uma pena o Neymar não ter ganhado, que pra mim, como eu falei, depois do Messi e Cristiano, pra mim ele foi o melhor jogador dessa geração aqui que a gente teve. E é uma pena ele não ter, mas a bola de ouro de certa forma também tá perdendo um pouco da credibilidade. Então talvez ela nem vai ter tanto peso assim no futuro. Mas é isso, cara. Comenta aí sua opinião. Quem merecia a bola de ouro desse ano? Comenta aí. Acho que não vai ser uma injustiça, né? Pode ser que seja diferente do que você achava, mas acho que injustiça não vai ser. É isso daí. Deixa o like, se inscreve no canal. O vídeo original tá na descrição. Até o próximo vídeo. Valeu!